Estamos de volta e toda semana o Band Entrevista traz um convidado especial. E hoje a gente recebe o senador Irajá, do PSD do Tocantins, Cláudio Nicolini. Senador, gostaria de falar um pouco da famigerada reforma administrativa, como a própria Thalita, nossa companheira de Brasília, falou. Aí está todo mundo agora falando dessa questão da tributária, e é lógico que ela é importante, ninguém duvida disso. Mas mexer com o status quo, o senhor vê alguma possibilidade de se começar esse ano, nesse mandato? Como é que está o clima para isso aí no Senado Federal? Ô Cláudio, a gente sabe da dificuldade do governo em tentar emplacar uma reforma administrativa em pleno ano eleitoral. Ela é necessária porque trata de enxugamento dos gastos públicos, é o exemplo que o governo precisa dar à sociedade brasileira, a iniciativa privada que vem fazendo o seu sacrifício, o trabalhador brasileiro, os profissionais liberais, os autônomos, e seria assim, um gesto importante do governo em tentar ajudar na aprovação dessa reforma administrativa, porque trata de redução de ministérios, trata de enxugamento de cargos administrativos, de cargos comissionados, e também da possível redução da jornada de trabalho de servidores públicos e, consequentemente, também a redução de salários. No que depender do Senado Federal, o próprio senador presidente Davi Alcolumbre já se manifestou favorável que nós iniciemos o debate em torno da reforma administrativa, mas é claro que depende também do Executivo ter a disposição de ajudar na construção de um texto que possa ser razoável e possa ser aprovado nas duas casas. Senador, o senhor comentou nas suas redes sociais que o Senado aprovou aí uma verba de 12 bilhões de reais para ajudar aí pequenos e microempresários, né? Eu queria saber se esse valor é suficiente pela demanda que a gente está tendo durante essa pandemia e sabe-se Deus quando deve se terminar essa situação. Olha, existe uma diferença muito grande entre o que é provisionado no orçamento para combate à pandemia, seja com auxílio emergencial, seja com os financiamentos, como o próprio Pronamp, que tem socorrido as empresas com relação ao capital de giro, aos 40 bilhões que foram disponibilizados para ajudar as empresas a financiarem a sua folha de pagamento e tantas outras iniciativas. Existe uma diferença enorme entre o que se destina e aquilo que se executa, que é aquilo que se aplica na prática. Só para dar um exemplo, aquele recurso, o primeiro financiamento que foi disponibilizado, da ordem de 40 bilhões, para ajudar as empresas a honrarem as suas folhas de pagamento por 3 meses, apenas 5 bilhões desse montante conseguiu ser aplicado. Existe uma dificuldade tremenda dessas empresas terem acesso a esse crédito, principalmente quando tem o setor bancário, né, os bancos oficiais como repassadores, em função da burocracia, da exigência de garantias, da análise de risco, as restrições cadastrais, que muitas dessas empresas hoje, infelizmente, estão diante de algum tipo de restrição, e tudo isso passa a ser um limitador que não permite às empresas terem o acesso ou alcance a esse recurso. Não adianta a gente ter só a boa vontade, né, no Congresso de aprovar boas medidas, mas se a gente não aprovar também a condição necessária que respeite a realidade local, esse recurso vai ficar paralisado, e esse é um grande exemplo que eu dei desse recurso dos 40 bilhões das empresas. A nossa companheira Thalita Almeida, da Band Brasília, tem mais uma pergunta. Thalita. Bom, senador, agora eu queria falar um pouquinho sobre essas ações que foram apresentadas no Supremo Tribunal Federal pela Câmara dos Deputados, que pedem que a Corte, né, somente a Corte, autorize os mandados de busca e apreensão em gabinetes de parlamentares, né? E aí são citados alguns deputados, entre eles o deputado Paulinho da Força, que teve uma operação, né, no seu gabinete. E a discussão é justamente a competência, né? Segundo aí a Câmara, a Justiça de primeira instância não teria essa autorização, essa autonomia para os mandados de busca e apreensão, justamente porque ali nos gabinetes tem informações sigilosas dos deputados, até de processos que alguns acompanham contra o próprio tribunal, né, em algumas questões. Como é que o senhor avalia essa questão? De fato, a competência fica a cargo somente da Corte
Ou essa é uma discussão que a gente tem que voltar a fazer? A gente entra também em uma outra questão, né, falando sobre isso, que é o foro privilegiado. A gente tem aí senadores, deputados discutindo esse assunto, dizendo que se aquele projeto do foro privilegiado, da restrição de foro, se esse assunto já tivesse sido votado, a gente não teria agora essa polêmica, essa discussão de com quem fica a competência. Qual é a avaliação do senhor em relação a isso? Bom, Thalita, primeiro, eu queria deixar muito claro que, do meu ponto de vista, ninguém está acima da lei, nem um vereador, nem mesmo o presidente da República, muito menos um deputado ou mesmo um senador. Eu acho assim, quem não deve, não teme. Eu sempre acreditei muito nessa frase. Eu confio na justiça brasileira, acima de tudo, e quem está na vida pública deve e tem que ser investigado. Se a gente não quiser ser investigado, por alguma razão, em algum momento, a gente não pode seguir a carreira pública, nós temos que, né, seguir a carreira privada. Bom, toda essa discussão ela ficou mais acalorada em função de um episódio que ocorreu recentemente do senador José Serra, que já foi governador de estado, é uma pessoa pública com uma biografia honrada, do meu ponto de vista, é uma pessoa que eu admiro e respeito muito, por todo o trabalho que ele já realizou pelo país como ministro, como parlamentar e também pelo Estado de São Paulo como governador e outros cargos que ele exerceu. E houve um entendimento do presidente do Supremo Tribunal Federal, Toffoli, de que era uma prerrogativa do Supremo a autorização para que os gabinetes pudessem ser alvo de busca e apreensão de uma decisão de um magistrado de primeiro grau. E essa decisão não compete a nós julgarmos se ela é certa ou errada, nós temos que acatar a decisão. É uma prerrogativa do Supremo Tribunal Federal. E eu respeito a decisão do Toffoli. Eu, do ponto de vista moral, acho que o meu colega, o senador José Serra, é uma pessoa correta, até se provar o contrário. Agora, essa indefinição, se isso é uma decisão de um juiz de primeira instância, ou se não é, se o ministro Toffoli tinha competência para fazê-lo, eu prefiro deixar esse debate em torno do judiciário, porque não é papel nem meu, nem dos meus colegas sermos juízes. Ok, senador. Mais um intervalo comercial. O senador Irajá é o convidado desta semana aqui do Band Entrevista, que volta em instantes.